João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 25. Diz assim o texto, leremos só o 25 e o 26. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Senhor Deus, que a sua palavra venha aos nossos corações, que frutifique, Senhor. Estamos aqui querendo ouvir a tua voz, que seja uma palavra abençoadora para a sua igreja e também para a minha vida, Senhor. Nós te entregamos e consagramos esse momento a ti, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje de quando Jesus frustra os homens. Não é à toa, mas às vezes ele frustra os homens. Repare o seguinte, o que está acontecendo aqui nessa passagem, nesse cenário, e foi uma passagem que eu meditei durante a semana, toca o meu coração em alguns pontos aqui, e eu quero trazer como a meditação da manhã para vocês. Uma multidão está seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no capítulo 6. Para contextualizar melhor, a multidão vai até Jesus por causa dos sinais milagrosos, ou dos sinais miraculosos. Porém, a multidão era enorme. Estava ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo e teve fome. A multidão que seguia Jesus pelos milagres agora está faminta. É quando acontece aquele grande milagre das multiplicações dos pães e dos peixes. A multidão está ali. Seguia Jesus pelo milagre que via nos outros, não necessariamente no milagre que recebia, mas pelos sinais que ele realizava. A multidão estava ali pelos milagres. Até então, tudo bem. Eu não vejo problema algum até então. Se eu vejo ele realizar os milagres, eu quero seguir mais de perto. Eu quero ver isso mais de perto. Só que a coisa muda um pouquinho. Porque quando a multidão fica faminta, Jesus multiplica os pães, um grande sinal milagroso. Mas é um sinal milagroso que faz com que todos ali, sem exceção, provem dos milagres. Porque não é apenas aquilo que eu vejo no outro, agora é um milagre que enche a minha pança. Agora é um milagre que tem efeito nele e em mim. Eu estou no cenário, estou analisando Jesus, seguindo os seus milagres, só que agora ele toca no meu ventre, ele toca no meu estômago, ele mata a minha fome, ele mata a fome de todo mundo ali apenas com uma palavra. Ele pega aqueles pães, ele manda servir, e enquanto serve, aqueles pães e peixes são multiplicados. E todo mundo ali é afetado positivamente por esse milagre. Então entenda, não é mais um milagre que acontece com o seu Zé. Não é mais um milagre que acontece com a Dona Maria. É um milagre que toca em todos. Todos ali provam desse milagre. O que isso causa? Causa nas pessoas um senso de buscar Jesus ainda maior. Agora todo mundo quer buscá-lo, porque o milagre tocou em todos ali. Ao ponto da multidão querer estabelecer Jesus como rei à força. O milagre foi tão poderoso, esse dia foi tão marcante, que eles queriam levantar Jesus como rei à força. Essa informação está no versículo 15, pode ler na sua Bíblia. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aí Jesus escapole e ele foge da multidão. E não só da multidão, ele foge dos discípulos. Quem está vindo quarta-feira tem reparado uma série de estudos que eu tenho dado sobre Judas, sobre discipulado.
sobre apostolado. E a distinção que eu fiz dos discípulos apóstolos para os discípulos, que eram muitos, não eram só 12, muitos. Nós vimos aqui numa das quartas-feiras uma comissão que ele enviou de mais de 70, mais ou menos 72 discípulos. Era muita gente. E aqui, essa multidão se comporta como uma multidão de discípulos, porque a multidão está seguindo Jesus para onde ele vai. Aqui, Jesus se retira, vai ficar sozinho, os 12 querem encontrar Jesus, o que é natural, os 12 são os mais próximos, e aí acontece aquela cena que eles têm medo de Jesus vindo nas águas, né? Eles ficam aterrorizados, Jesus encontra os seus discípulos e aí eles ficam juntos. Aí tudo bem, está ele e os 12, ok. Mas acontece algo aqui que me chamou a atenção no versículo 22. No dia seguinte, a multidão, aqui não tem mais 12, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Repare uma coisa, a multidão aqui é ativa. Ela é ativa, não é uma multidão preguiçosa, é uma multidão que trabalha, que busca, que move barcos, que atravessa o mar da Galileia. É uma multidão que trabalha mais do que muito crente da Igreja Batista. É uma multidão que tem um fervor por Jesus muito mais do que os crentes batizados, do que os crentes que congregam, do que os crentes que estão em nossa membresia. É uma multidão que move barcos, que atravessa mar, que quer buscar Jesus. Porém, essa busca precisa de perguntas. Muitas coisas em nossas vidas vão funcionar de forma correta quando a gente fizer perguntas. Qual é a pergunta que a gente deve fazer ao texto? Por que a multidão se move do jeito que se move? Por que a multidão pega barcos, atravessa mar, e o texto diz que a multidão queria buscar Jesus? Por que a multidão se move como se move? É uma boa pergunta a se fazer. Porque são perguntas importantes, justamente porque geram respostas importantes. E quando eu falo aqui, e já aplicando, obviamente, né, que essa multidão se move e trabalha muito mais do que a gente em vários sentidos, a pergunta também vale para a gente. Uns fazem muito, outros fazem pouco, mas por que faz o que faz? Por que a gente se encontra semanalmente? Por que a gente está junto? São perguntas importantes, porque geram respostas importantes. Por que a multidão faz isso? Jesus vai responder essa pergunta. Ele vai dar uma baita de uma resposta. Olha o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Olha a resposta do nosso Senhor. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui está a resposta da pergunta. Por que essa multidão era tão ágil? Perceberam a falta de Jesus? Opa, ele não está aqui não. Ele não está aqui, os discípulos não estão aqui. Eles estão aonde? Atravessaram o mar? Então a gente atravessa também. Cadê os barcos? Vamos até ele. Vamos nos mover. Nós vamos para onde ele está. Parece um bom testemunho de crentes. Parece um bom testemunho de discípulos, porque discípulo sempre quer estar onde Jesus está. Sempre. Porém, Jesus aqui, conhecendo os corações, conhecendo a motivação dos homens, diz, a verdade é que isso aqui me quebra, cara, isso aqui me mata. Imagine eu em minhas buscas ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, cadê você? Oh, perdão, cadê o Senhor? E na nossa cultura você é falta de respeito às vezes, né? Ou não mais, já não está sendo mais, né? Com a minha avó era um tapa na boca. Cadê o Senhor?
Aí se Jesus abre a boca e diz assim, a verdade, Leonardo, é que... Aí a gente estremece, né? A verdade é que você faz tanta coisa, por quê? A verdade é que você me segue, por quê? A resposta é importantíssima. Por quê, Senhor? Eu quero ouvir, por quê? Não pelos sinais milagrosos, mas porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Olha o 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Essa busca, esse trabalho, essa diligência, vocês até têm, mas vocês fazem isso pela comida que se estraga. Vocês estão me buscando porque eu enchi a pança de vocês. É por isso que vocês estão vindo aqui sempre. Porque eu estou satisfazendo vocês materialmente. É porque eu estou satisfazendo vocês emocionalmente. É porque eu estou dando alguma coisa material para vocês. Ou emocional, sei lá, aquilo que cabe a você, você pega. Aí vem uma grande exortação. Não trabalhe por aquilo que se estraga. Aí já vem para nós, né? Porque eu sei, nem todo mundo comeu pão hoje de manhã porque vocês têm mania de sempre jejuar no domingo, que eu sei, né? Então, alguns estão com a pança vazia aqui. A nossa igreja, a gente jejua todo domingo. Quem vê até pensa, né? Tá todo mundo aí cheinho. Não trabalhem, por isso que eu vou substituir aqui. Comida e pão, eu vou substituir. Não trabalhem por aquilo que estraga. O que estraga? Não trabalhem por isso. Não sejam diligentes na busca a mim por causa disso. Mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Essa deve ser a nossa busca. Essa aqui é a nossa busca. É trabalhar, é ser diligente e é buscar, ouvindo as perguntas certas de onde surgem as respostas certas. A minha motivação não é outra a não ser Jesus Cristo. Cada passo, cada respirar, cada culto, cada levantar de mão, cada canção, cada abraço, qual é o motivo? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aí você diz, pastor, mas esse texto não cabe a nós, esse texto é para a multidão. Eu já sou apóstolo. Eu já estou no nível de apóstolo, eu já estou entre os 12. Prega isso aí em igrejas que as pessoas seguem por causa de bênção material. A gente é batista, pô. A gente é batista. A gente não cai nesse papinho de dar e Deus te dá 100 vezes mais. Nem dízimo a gente dá, às vezes. A gente não liga, não. A gente não cai nesse papinho, não. Às vezes a gente passa até 3 meses, sim, em ofertar, pastor. Eu não caio nessa, não. Eu dou quando eu tenho vontade. Se eu não tiver vontade, eu não dou. Por isso já tem 2 anos que eu não dou. Eu já estou íntimo dele, então eu posso faltar. Eu estou entre os 12. Por que a exortação à multidão cabe sim para nós que somos crentes? Por quê? Justamente pela resposta que surge das perguntas que eu levantei. Como está a nossa busca e por que buscamos? Reflita nisso. Como está a sua busca por Jesus? Como está? Cuidado com a resposta, porque a busca pode estar muito bem, mas o porquê dela pode estar muito mal. Vocês entenderam isso? Cuidado, porque se você disser assim, a minha busca está mal, então está mal mesmo, está tudo mal. Se a tua busca está mal, já está tudo mal. Porém, a sua busca pode estar boa e o motivo pelo qual você busca também está bem. Também é um bom motivo. Ok. Agora, a sua busca pode estar excelente por motivos errados. Excelente. E às vezes a gente está sendo frustrado por Jesus porque a nossa motivação está totalmente errada. Mas eu te busco, mas eu sou diligente, e o Senhor não tem me dado, o Senhor tem me frustrado, o Senhor não tem feito nada.
A verdade é que você tem me buscado por motivos errados. Você tem trabalhado, buscado, chorado, não por mim, mas pela bênção que você tanto quer de mim, o que é diferente. Ou pela bênção que eu já te dei. É por isso que você tem se movido da forma que tem. Porém, não move um dedo por causa de mim. Isso cai como uma luva para a gente aqui. Como exortação, ou como consolo daquele que é puro e tem buscado o Senhor como pureza, para nos impulsionar a buscar de forma correta, a trabalhar, mas trabalhar por causa de Jesus. E aí eu quero virar a página da minha Bíblia e continuar no capítulo 6. Porém, ver como essa multidão e os discípulos se comportaram acerca dessa questão do pão. Eu sou o pão da vida. Esqueça pão agora. Não tem pança cheia hoje. Eu sou o pão da vida que desce do céu. Ah, mas e o maná? Deus deu o maná, é para Moisés. Deus deu o maná para Moisés. Era o pão que caía ou descia dos céus. Aí Jesus disse, eu sou o pão que desce dos céus. Mas aí ninguém come ali, enche a barriga e fica satisfeito. As pessoas precisam comer crendo que Ele é o Senhor, crendo que de fato Ele veio do céu. Aí tem um momento da fala de Jesus, lá no versículo 58, que Ele diz assim, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Olha só. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Não tem Moisés? Não tem o maná de Moisés? Todos que comeram o maná de Moisés morreram. Parece que ele está criticando o maná. Ele não está. É só um fato. Os estudiosos vão dizer que era um tipo do antítipo que seria Jesus, mas esqueça essa linguagem. Depois a gente pode falar disso. Mas o maná era um tipo. Até veio de Deus mesmo. De fato, Moisés era de Deus, o maná era de Deus. Porém, vocês, ou melhor, os seus antepassados comeram e morreram. Isso que vocês estão dizendo, ah, mas o maná era de Moisés. E você quem é? Não tem? Tudo bem, mas quem comeu do maná de Moisés, morreu. Eu sou o pão da vida que desce do céu. Quem come de mim viverá para sempre. Olha o discurso. E agora só vai ficar quem busca somente por Jesus. Sabia disso? Só vai ficar quem busca por Ele realmente. Eu sou o pão da vida. E aí, ouvindo essa palavra, ainda mais soando como uma crítica ao maná, o que não é. Olha o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. J. Carson diz que aqui, no grego, é tipo ofensiva essa palavra. Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne, porém, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam em quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, o que aconteceu? Quem buscava por motivos errados, foi embora. Aqui está o perigo de buscar por motivos errados. Aqui está o motivo de ser diligente, de ser o melhor, mas por motivo errado. Porque você vai abandonar o barco quando for desagradado pelo Senhor. Aqui é o problema. Porque ainda que você tenha feito muitas coisas, se foi pelo motivo errado e não por Jesus, o perigo é você abandonar o barco. Um momento você vai dizer, dura essa palavra, ofensiva, quem é ele para me ofender? Desde que eu me tornei crente, só tenho sido ofendido, frustrado. Meus sonhos não se realizam. Quando ímpio eu tinha mais, eu ganhava mais, tinha mais fartura. Agora ele só me maltrata. A questão não é essa, a questão é que a sua expectativa estava totalmente errada.
Se a minha expectativa é, por que eu prego, por que eu oro? Porque Ele me tirou do lixo. Ele me tirou de um lamaçal de pecado horroroso. E Ele me deu de comer, não o pão que enche a pança, mas o pão que sacia a alma. Ele fez isso comigo. Ele me escolheu, Ele me lavou, Ele me remiu. É por isso que eu me movo. Vocês lembram daquelas falas dos pastores da televisão? As falas, eu quero destacar uma, que a fé move a mão de Deus. Quem lembra disso? Vocês lembram, né? Tudo bem, eu até entendo o que quer dizer, eu até entendo. Mas eu aprendo no texto algo que parece ser o contrário. A fé me move. Não é isso que a gente aprende com o Tiago? A fé sem obras é uma fé morta. A fé me move. Se eu tenho fé, eu vou me mover, eu vou trabalhar, eu vou me movimentar. Porque essa fé que muitos mudam a expectativa, dizendo a minha fé move Deus. Então, ou uma hora a minha fé joga Deus para cá, a outra hora a minha fé joga Deus para lá, a outra hora a minha fé nem liga muito. Parece que é uma fé que fica jogando Jesus para um lado e para o outro. Só que a fé que vem de um amor por Jesus Cristo, que recebe a salvação, não é uma fé que joga Jesus para lá e para cá, é uma fé que me move pelo motivo certo. É uma fé que me faz atravessar o mar, não para encher a minha pança, não pela casa própria que alguns membros queriam, e que Deus abençoe e dê, mas não é isso. É a fé que simplesmente me move a olhar o meu Senhor e admirá-lo. E atravessar o mar, pegar barco, fazer muita coisa e olhar e dizer assim, como eu amo, olha o que Ele fez comigo, de cutucar um outro, está vendo, olha como Ele fala, não estavam os nossos corações queimando enquanto Ele pregava, é isso que me move. E já comeu hoje? Não, nem lembrei que eu tinha que comer, cara. Por quê? Porque quando Ele fala, eu fico maravilhado. Agora que tu falou, até me deu uma fome. Mas enquanto Ele estiver falando, eu estarei aqui ouvindo. Porque das palavras dele saem vida eterna. A gente precisa, como crente, trabalhar mais, tá? Se mover mais. Nadar o mar, se for possível, se não tiver barco. Mas que seja somente por causa dele, por ele e para ele. De barriga cheia ou barriga vazia. E às vezes a gente, como crente, anda frustrado. Ele nunca realizou um sonho meu. Olha como é triste eu ouvir um crente. E eu falo isso porque aqui na nossa igreja tem gente que sofre. Nem todo membro aqui é abastado, não. Ninguém passa fome nessa igreja. Ninguém passa fome. Mas nem todo mundo é abastado. E aí, Jesus nunca realizou um sonho meu. A expectativa está errada. Porque quem disse que eu vim a Ele por realização de sonho? Eu vim a Ele pelo milagre da salvação. Não foi para isso. Pastor, mas nem uma bicicleta da Calói eu tenho, porque está R$700. Eu tenho andado a pé. Nem para isso. Ontem eu preguei em uma igreja, uma irmãzinha chegou. O nome dela é difícil, eu esqueci. Idainé. Depois o irmão Evandro, Alessandro, quem souber, não lembro. E ela disse assim, eu estava vindo buscar o Senhor, porque a minha casa está toda quebrada. Eu tenho pedido a Deus para restaurar, porque eu tenho vergonha até de receber os irmãos lá em casa. E eu estava nessa busca de conseguir dinheiro, e eu pedindo a Deus para restaurar. Aí ela segurando, falando e segurando na minha mão. E ela disse assim, mas eu já parei com isso. Porque agora eu só penso no meu encontro com Jesus, porque Ele salvou a minha alma. Ela disse assim, o sermão que tu pregou hoje tocou minha alma, pastor. Tocou minha alma. E se Ele me restaurar a casa, amém. E se Ele não restaurar, não tem problema, porque um dia eu vou encontrar. E eu tenho falado isso para o meu marido em casa. Não se preocupa com a casa velha, porque Jesus vai nos encontrar em breve. Vale a pena pregar. Vale a pena encarar as nossas próprias frustrações para lidar com gente que se frustra. Indo até Jesus, eu sei o que é frustração.
E eu ouvi aquela mulher, eu dei uma palavra de ânimo, aí meu coração, assim, como eu queria ser profeta agora, que eu ia dizer, tua casa vai consertar esse mês. Aí algo me impediu, cala a boca, tu não é profeta. Aí eu falei para ela assim, Deus abençoe e que Ele restaure sua casa, materialmente falando. Eu falei, pronto, não disse que vai, Deus abençoe. Fiz errado? Mas eu encontrei uma mulher salva. Salva. Estou caminhando para o final. Olha o que a multidão faz no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Deixaram. Viram a multiplicação, encheram a pança, atravessaram o mar e ouviram um sermão que desagradou. Eles foram embora. Deixaram. Não é fariseu, não. O texto chama de discípulo. Estava seguindo ele onde ele ia. E aí vem a fala de Pedro, que eu amo tanto. E eu já falei, isso aqui caminha comigo, essa fala de Pedro. Toda semana essa palavra caminha comigo. Toda semana. Porque Jesus diz assim, no versículo 66, Jesus perguntou aos 12, mudou o cenário, sim ou não? Mudou o cenário. Ele poderia ficar ali, não, vocês também não vão me abandonar não, por favor, hein? Fica aqui comigo, hein? Ele vira para os 12 e diz, vocês também não querem ir? Você hoje que está aqui, quer ir embora? Quer abandonar Jesus? Serve para mim? Serve para você. Vai hoje. Vai embora hoje, não volta nunca mais. Está frustrado? Não comeu bem, não? Acha que Jesus está te maltratando? Vá embora hoje. Como é que um pregador manda os outros embora? Jesus mandou. Não diretamente. É uma perguntinha que não se faz. Meu pai, se bem que meu pai já fez, minha mãe também, né? Ah, tu está dizendo que vai morar em outro lugar? Adolescente, né? Faz a mala. Eu fiz? Não, fiz nada, fiquei. Faz a mala. Pode ir, vai morar onde? Jesus diz, vocês também não querem ir? Quem está aqui hoje e quer ir embora? Quem quer abandonar Jesus hoje, agora? Não vai ter apelo, quem quer ser. O apelo é, quem quer largar Jesus aqui, nessa manhã? Quem quiser, pode ir. Aí é que surge Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Não é porque Jesus é a sobra, é porque Ele é o único. Para quem iremos? Só tem um miojo para eu comer. Eu queria a carne assada, mas tem... não é isso. É um grande banquete que eu tenho em casa e é o único banquete que eu tenho. Para quem iremos, Senhor? Olha agora como Pedro passa a ideia de único. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Você sabe por que eu não larguei Jesus até hoje? E eu já estudei vários caminhos, tá? Não é estudar de pegar livro, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, de estudar e ir agora. Será que só isso faz sentido mesmo? Será que só o evangelho faz sentido? Será que outras coisas fazem sentido? E agora? Por que eu nunca abandonei o meu Senhor? Eu não tenho para onde ir. E não é porque eu vejo outras possibilidades que... Não se equipara. É porque só Jesus fez sentido para mim. Eu não fui embora porque eu não tenho para onde ir. Não é porque Ele é a sobra, porque Ele é o caminho. Imagine você numa floresta e tem só uma estrada. Você vai para onde, ô maluco? Vai entrar no meio da floresta? Floresta não é caminho.
Ah, mas tem como eu sair do caminho, mas não é o caminho. Tem uns atalhos malucos que vai te levar num lago com um jacaré. Como a gente fala para criança, né? Só tem uma estrada. Não é aquela ideia assim, tem várias estradas do mesmo tamanho que levam para vários lugares, mas eu vou ficar aqui. Não, só tem esse caminho, só tem Jesus e mais nada. É muito importante que Jesus marque a gente. Para que a gente fique marcado, recebe aquela pancada, assim, não tem como desgrudar mais. Aquilo está em mim. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu tenho umas marquinhas de catapora na perna. Confessar um segredo, não é só catapora não. Eu tive umas perebas também quando eu tinha uns 11 anos de idade. E como toda mãe, naquela época era uma boa médica, minha mãe foi uma boa médica. Cuidou da minha ferida. Eu peguei umas perebas que eu não sei de onde. Aí saiu um estouro, um monte de negócio. E saía pusca. Eu tenho as marcas até hoje. E às vezes lá em casa, e essa bolinha do quê? Isso aqui é catapora. E essa aqui? Isso aqui foi a pereba. Eu conheço as marcas. E não dá para tirar. Dá para botar alguma coisa por cima. Sei lá. A medicina avançada, entende? Eu não consigo tirar. Está lá. Eu não me livro de marcas de catapora. Você acha que eu vou me livrar de Jesus? A marca é profunda para quem entrou. Para quem entrou, vai falar como Pedro, para quem iremos nós, Senhor? Realmente é difícil. Realmente a gente fica titubeando às vezes, mas para quem iremos? Não tem outro caminho. É só Jesus Cristo e ponto. Aplauda o Senhor Jesus. Quando a gente fala isso em congresso, todo mundo aplaude. Aí na nossa igreja ninguém aplaude. Não vai embora, minha filha. Não vai embora, meu irmão. Mas ele me frustrou tanto. Eu não vou pregar de novo, né? Eu já falei disso. É porque dá vontade de repetir. Eu não sei se os pregadores aqui têm essa sensação, né? Eu queria repetir o que eu falei. Tem, Vini? Tem, tá bom? Eu queria falar de novo, porque foi tão bom. Tô brincando. Tô brincando. Às vezes a gente está frustrado por expectativas erradas. Porque eu nunca vou me frustrar quanto à salvação. Vocês lembram? Expulsaram demônios, curaram enfermos. Senhor, fiz tudo isso. Não se alegrem por isso. Porque a motivação ia estar errada. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quem falou isso foi o próprio autor da vida. Alegrem-se pelo fato do nome de vocês estar no livro da vida. Guarda isso no coração de vocês, tá? Não esquece, não. Eu queria pregar até meio-dia, mas eu não posso. De manhã, tem mesmo que diz, pastor, tem que fazer almoço, tem que fazer isso, tem marido, tem não sei o quê. Mas à noite não falte para o nosso culto de celebração. Vou aguardar vocês, amém? Curva sua cabeça agora, vamos orar. Senhor Deus, eu não sei se há gente frustrada entre nós, mas eu peço que o Teu Espírito venha revelar melhor a palavra ao ruminar em nosso coração. Que a gente não fique preso só aos minutos de pregação agora, mas que a gente leve a mensagem para casa e pense. Pai, às vezes a gente se frustra nas Tuas mãos, Senhor, mas nos perdoe. É porque a gente está atribuindo coisas que não deveria. Hoje nós queremos agradecer pela salvação. Tudo vai passar. Céus e terra, Pai, passarão. Mas a Tua palavra permanece para sempre. Sabemos que o Senhor completa a obra que começou. Porque o Senhor é fiel. E nós te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor não nos entregou as nossas próprias mãos. Mas o Senhor continua sustentando a obra que começou. Que ela termine no dia que a gente atravessar o mar e olhar a face do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tão grande salvação.
nós encerramos esse culto e essa oração no nome de Jesus. Amém.